E aí, seu Felipe Abal, tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Tá frio pra caramba aqui. Aqui no Rio tá fazendo um calor danado. Mesmo no meio do inverno. Pessoalzão, eu queria comentar com vocês aqui, seus ouvintes do Vira Casaca, a história de por que eu e a Abal estamos aqui de novo para fazer um react, por assim dizer. Eu conheci o Abal ali de Twitter. A gente era mútuo, a gente curtia uma coisa que o outro escrevia, às vezes batia uns papos. E aí um dia o Abal me chamou para participar de um Vira Casaca para assistir O Som da Liberdade. Grande episódio. Grande episódio, foi muito divertido realmente. E aí a gente ficou amigo, de fato. A gente passou a ter uma amizade virtual. A gente, infelizmente, mora longe, a gente nunca se viu. Mas a gente conta muita história um pro outro. E aí, nessas coisas de contar história um pro outro, acho que nossa amizade se baseia muito nisso também. Um dia eu estava indo para Brasília, fui andar para o aeroporto e contei a história do Japão medieval, porque o Abal estava assistindo o Shogun, a série. E aí ele envelopou isso aí como retweet comentado, né? Depois ele resolveu me contar a história do Ace of Base e ser nazistas. E também virou um retweet comentado. E aí eu percebi um pouquinho que o que a gente podia fazer de legal era transformar essa parte da nossa amizade, de contar histórias um pro outro, numa brincadeira de um conta uma história, reage e a galera assiste, e a galera vê o que tem. Então, na verdade, a bem da verdade, esse aqui é o piloto 2, ou piloto 3, o capítulo 2 da segunda versão dessa brincadeira. E no primeiro, como o Abal me contou uma história do Ace of Base, esse aqui eu tô preparando para contar uma história para o Abal. Muito bom. Eu tô muito curioso, Caio. Eu tô muito curioso porque, assim, ó, né? O Caio pega e me diz que queria, então, retribuir o favor, né? De botar uma historinha ali pra eu reagir. E me contou o nome da figura. Eu só fui conferir se eu não conhecia mesmo, e eu não conheço. Eu não li nada a respeito, eu não sei nada a respeito. Eu tô somente na expectativa. Maravilha, para quem tá curioso ainda, se você tá curioso, não googleia. Se você conheceu, infelizmente, talvez esse episódio não seja tão divertido assim. Eu vou contar a história de Gregor MacGregor, o grande revolucionário escocês. Gregor MacGregor. Não podia. É o nome mais escocês possível. Possível, exatamente. Bom, esse episódio, Abal, é sobre reencarnação. Como assim? É sobre como a gente está condenado a nascer novamente, fazer as mesmas coisas em várias épocas diferentes. Sabe, tipo aquele filme Cloud Atlas? Sim, claro. De Irmãs Wachowski. Muito bom, né? Quando tu falou em Gregor MacGregor, eu pensei que ia ser um negócio mais Who Wants to Live Forever. Né? Highlander. Exatamente, né, cara? O Gregor MacGregor, do clã MacGregor, com o nome desse Highlander, ele era sobrinho trisneto do revolucionário escocês Rob Roy MacGregor, que fez aquele que foi interpretado pelo Liam naquele filme Rob Roy. Você viu esse? Eu vi o Rob Roy. É bom também, né? O Rob Roy é o que... Tem uma cena que me marcou muito, eu acho que é dele, me corrija se eu estiver errado, que o cara que é o nobre lá, que é o inimigo dele, ele faz xixi num pinico. E daí o pessoal leva pra fora e diz, nossa, os plebeus lá vão disputar isso aqui, porque tem tanto álcool no xixi que a galera tomava o xixi do nobre, assim. Eu acho que é desse filme. Eu acho que é desse filme também. Eu não lembro dos últimos detalhes. Eu vi esse filme no cinema quando eu era adolescente com meu pai, olha que coisa. Depois eu fui rever ele com uns 20 e poucos anos. Ele era líder do clã MacGregor e trisnetos do Rob Roy. Mas, na verdade, isso provavelmente era mentira, porque ele dá umas floreadinhas, porque, enfim, ser um herói revolucionário, convencer gente a lutar pela sua causa, possivelmente morrer pela sua causa, envolve que você tenha uma esticadinha um pouquinho na história, aquela mentirinha do bem. Ele nasceu em 1786, em Stirlingshire, na Escócia. Mas esse episódio vai se passar praticamente inteiro no nosso continente. Mas o que é interessante aqui é que a gente vai ter que fazer uma conversinha sobre as guerras revolucionárias, a independência latino-americana e por aí vai. Eu vou rapidamente explicar essa parte para todos os nossos ouvintes terem noção do que estava acontecendo. Em 1779 começa a Revolução Francesa. Em 1792 a coroa austríaca declara guerra à França, junto com o Sacrosanto Império Romano, a Prússia, a Inglaterra, a Espanha, Portugal e alguns reinos italianos.
Já em 1793, Luís XVI é deposto, se torna o cidadão Luís Capeto. Pouco tempo depois descobrem que ele estava aliado aos seus cunhados austríacos para ajudar na invasão e ele é decapitado. Começa aí o que é chamado de o Reino de Terror. Nessa época, Robespierre abole a escravidão em todo o Império Francês, e isso é muito relevante porque isso ajuda a eclodir a Revolução Haitiana. E, enfim, começa uma guerra, a guerra dura um tempão, até que em 1797, a guerra já tinha 5 anos, um jovem general corso chamado Napoleão Bonaparte resolve invadir a Itália, consegue ajuda do Robespierre para tal, apoio do Robespierre para tal, resolve invadir a Itália porque a guerra na Alemanha, ao cima da Suíça, estava muito parada, e ele não só vence a guerra na Itália, como ele invade a Áustria, o que faz a guerra acabar imediatamente. Essa é a guerra da primeira coalizão. A guerra da segunda coalizão começa pouco tempo depois e é exatamente a mesma história. Os austríacos invadem pela Itália e pela Alemanha. Na Alemanha a guerra para. Na Itália, Napoleão desce pelos Alpes suíços, varre os austríacos de novo, invade a Áustria de novo, faz a paz. E aí vem a primeira data relevante, 1802. Em 1802 acontece a paz. Você tem um tratado de paz entre França e Inglaterra, que é chamado de o Ano da Paz, porque, olha só, a trégua só dura 1 ano. Em 1803, a guerra recomeça. Aí nosso personagem vai entrar na história, mas eu queria contar o restinho disso aqui. Aí vão acontecer 2 guerras chamadas Guerras da Coalizão, né, que são quando vários países se aliam contra a França. A Guerra da Terceira Coalizão, que dessa vez Napoleão vence na Alemanha, e a Guerra da Quarta Coalizão, que é quando a Prússia diz: putz, não lutei a Guerra da Terceira Coalizão, vou correr atrás. Declara a guerra à França, é espancada e faz a paz. Logo depois que isso acontece o Tratado de Tilsit, que uns historiadores que eu gosto mais dizem que foi uma grande declaração de guerra da França contra todos os pequenos reinos da Europa. Todas as pequenas nações da Europa, todos os pequenos poderes acabam tendo sua guerra declarada. Submetam-se à França ou lascou-se. E um desses pequenos reinos se chama Portugal. O que acontece com Portugal, então, é que Portugal é invadido e aí o imperador foge para o Brasil, com a ajuda da Inglaterra, que era aliada de Portugal há já uns 200 e tantos anos. Quando ele foge para o Brasil, o Napoleão fica puto, porque não conseguiu matar o rei, depor o rei como conseguia. O rei vem para o Brasil. E aí é uma coisa muito importante, porque no Brasil ele faz um governo altamente... um governo que exporta reacionarismo em relação à independência latino-americana, enquanto o Haiti, mesmo pobre, fudido e etc., é um local que exporta a revolução. O Haiti estava disposto a ajudar, a financiar, dar tropa, o que fosse, para qualquer país para qualquer grupo que resolvesse declarar sua independência da Espanha com a condição de libertar os escravos. Perfeito, né, cara? Que projeto, né? É a Cuba antes de Cuba, né, cara? É a Cuba antes de Cuba, exatamente. É como Cuba invadindo Angola para ajudar na causa negra, só que 100 e tantos anos antes. Dito isso, o Brasil fica reacionário, o Haiti fica um polo de exportação revolucionária, Napoleão fica puto que não conseguiu depor o rei de Portugal, o imperador, e resolve depor o rei da Espanha. Tem toda uma simplificação tremenda, tem toda uma discussão sobre isso, como é que acontece, o que acontece, mas fato é que depõe o rei da Espanha, vence os exércitos muito fácil, mas vai começando a sofrer contra a guerrilha de lá. Eram muito católicos, muito fervorosos, odiavam a Revolução Francesa por conta disso, e etc. E aí, apesar de depois, você começa a ter várias guerrilhas, vários combates, Napoleão sofre bastante com isso. O que acontece na América Latina, no resto, na América Hispânica, é que, sem um monarca para chamar deles, você começa a ter um processo de independência que é quase uma revolução interna. São monarquistas contra republicanos muitas vezes, independentistas contra imperialistas muitas vezes, mas a disputa é muito mais local do que internacional. Muito pouca tropa sai da Espanha para ir para a América Latina. Isso só passa a acontecer mais quando Napoleão é derrotado, e aí a Espanha tenta buscar tudo de volta. Então as guerras revolucionárias de independência da América Hispânica tem muitas reviravoltas, vai e vão muitas vezes, por aí vai. Dito tudo isso, vale comentar uma última coisa, que é sobre a questão econômica.
O nacionalismo estava nascendo, mas o capitalismo já estava torando nessa época. Ele era muito, muito forte na existência de um capitalismo mercantil, não exatamente fabril. E isso girava muito em torno de títulos de guerra, de bonds. Na verdade, títulos de dívida, mas haviam também títulos de guerra. Título de guerra é quando você empresta dinheiro para alguém com o lastro de você receber com os espólios da guerra. Então, se você se tornar independente, você se torna um país, logo você vai poder cobrar imposto, logo você vai pagar o seu título. Mas existem outros casos até mais bizarros. Por exemplo, tem um caso muito, muito engraçado, é que os ingleses tinham marinha, os franceses perdem sua marinha muito rápido, tanto no Egito quanto na Batalha de Trafalgar. Então eles passam a privatizar a ideia de marinha deles. Eles liberam cartas de Corfo, que são autorizações para você roubar os mercadores ingleses. Então passa a ser muito comum o comércio de mercadorias roubadas inglesas na França. O que os ingleses passam a fazer? Eles passam a comprar bonds, títulos de corsa, que significa que se um navio francês roubava um navio inglês, o dono desse título recebia uma parte do lucro. Mas que delicinha! É um negócio meio Somália. Né? Na Somália tem muito isso aí dos caras, né? Eles têm todo um lance de apostar nos navios piratas, no que eles vão roubar, no que eles vão trazer, e daí tu tira teus dividendos, né, cara? Exatamente, com o detalhe que eram os ingleses financiando a pirataria francesa. Mas que loucura! Os ingleses davam dinheiro para os franceses montarem seus navios piratas, na possibilidade de, se roubarem os próprios ingleses, receberem uma parte desse dinheiro. Por quê? Porque o mercador inglês, ou banco mercantil inglês, estava fazendo hedge, estava fazendo um seguro sobre o próprio investimento. Se o navio dele fosse roubado, ele recebia uma parte do dinheiro de volta. Então tu ganha, só ganha. Só ganha. Mas que delícia, cara. E, bom, isso aí é só para explicar um pouquinho como é que estava o caos especulativo na época, o que envolve esses títulos, envolve título de corsa, título de dependência e por aí vai. Feito todo esse preâmbulo para a galera entender de que época estamos falando e entender parte das histórias que vão acontecer, vamos contar a história do Gregor MacGregor em pessoa. O pai do Gregor MacGregor era capitão de navio e dono de um pequeno sítio. Gregor, portanto, viu a marinha como a melhor forma de se estabelecer. Era muito comum entre os ingleses, a nobreza inglesa entrar na marinha. Uma das razões da marinha inglesa ser tão forte era justamente porque era muito prestigiada. Ele entra na marinha inglesa em 1803, com apenas 16 anos. Se vocês se lembram dessa introdução, 1803 é quando acaba o Ano da Paz. Então, logo depois dele entrar, ele é mandado para a guerra em si. Mas ele fica num forte inglês esperando ser atacado sem nunca ser atacado, nada acontece. Até que em 1805 ele se casa com uma mulher muito rica, de uma família muito importante. A família tinha marechal, a família tinha deputado, muita gente rica. Seu sogro era um general, então ele ganha muitos contatos com a alta sociedade inglesa, além de uma boa mesada com dote. E o dote dele ele usou para comprar um navio e virar capitão. Como agora ele tinha um navio dele, ele foi para Gibraltar, que é aquele estreito que liga o Mediterrâneo ao Atlântico. Mas como os franceses não tinham mais marinha, eles ficaram lá sem fazer basicamente nada. Em 1808, Napoleão invade Portugal. Então, em 1809, ele é mandado para Portugal para ajudar as tropas inglesas a tentar retomar Portugal, em nome da coroa portuguesa que estava aqui no Rio de Janeiro. Ele luta sob o comando do Duque de Wellington, que muito mais tarde vai ser o homem que vai vencer Napoleão, de fato. Uhum. E também cujo quadro é o personagem daquele filme O Duque. Você viu esse filme, O Duque? Aqui o chileno? Não. Esse é o Conde. Esse é o Conde. Não, é um filme inglês sobre um velhinho maluco que rouba um quadro. Não assisti. Pô, coloca aí, cara, assiste, esse filme é muito bom. Por alguma razão, Gregor MacGregor, provavelmente por insubordinação, ele é transferido para o exército português. Os ingleses não curtem e no exército português ele vira major. E em 1810 ele é exonerado do exército português. Possivelmente porque seu espírito revolucionário implacável não deixava ele receber ordens. Estamos falando de, obviamente, uma pessoa chaotic good. Em 1811, quando ele não era mais parte da aliança Portugal e Inglaterra contra a França, seu antigo regimento sobreviveu a ataques implacáveis de um regimento francês muito maior que ele, o que rendeu o apelido de os Osso Duros, duro de matar. Mas olha,
Oh, massa. E pelo resto da vida, ele contará detalhes dessa batalha que ele nunca participou. Mas, continuando. Gregor McGregor era um revolucionário, ele precisava mentir para convencer gente a entrar na sua causa e conseguir a revolução que ele tanto queria. Ele também passa a dizer que ele virou cavaleiro da coroa portuguesa, coisa que ele também nunca foi. Tá bom, tá. O cara teria o dom para chegar ao Senado brasileiro, com certeza, sim. Facilidade não falta. Ainda por cima, se ele fosse milico, se ele dissesse, colocasse lá coronel alguma coisa, garantido vitória. Não, isso aí é como tu dizer que tu foi da SWAT, né, cara? Né? Dizer que é dos ossos duros, tá? É como dizer que foi da SWAT. É. Então tá. Bom, fora do exército, ele volta para Londres, onde provavelmente ele conheceu muitos liberais latino-americanos, porque os liberais latino-americanos tinham passado a viajar para a Europa para tentar vender a causa da independência latino-americana para banqueiros e aventureiros e tudo mais, para quem pudesse apoiar essa causa. Lembrando que Inglaterra e Espanha estavam aliados contra Napoleão, mas elas tinham uma disputa muito clara na geopolítica mundial. Eram dois impérios intramarinos. Eram dois impérios ligados a grandes explorações e por aí vai, e o comércio era muito relevante para esses países nesse espaço. Então, a Inglaterra lutar contra Napoleão, aliada à Espanha, mas ao mesmo tempo financiar um pouquinho que o Bolívar e o Francisco Miranda, etc., tivessem lutando pela própria independência debaixo dos panos, era interessante para a Inglaterra. Em 1811, a esposa dele morre e a mesada do sogrão acaba. Gregor, então, decide se juntar a um grupo de revolucionários latino-americanos e se muda para a Venezuela. Ele chega em Caracas em 1812, mas aí eu também não contei todos esses detalhes, mas não sei se você sabe o que aconteceu em 1812 em Caracas, mas Simão Bolívar tinha vencido a independência pela primeira vez, estava tentando pacificar seu governo, e era republicano, né? Não era mais monarquista, quando logo depois Caracas é acertada por um terremoto terrível. E aí, isso é bastante relevante, porque uma parte significativa da população, além de ter problema financeiro, reconstrução, uma crise para o governo em si, um problema ambiental gerando uma crise para o governo, também coisa que a gente não sabe do que se trata. Não. Nunca aconteceu. Também gera um certo fervor católico monarquista. Porque muita gente olha e diz assim, porra, foi só a gente decretar uma república que Deus veio lá e nos puniu com um terremoto. Ah, tá. Foi a enchente / show da Madonna. Foi a relação da enchente com o show da Madonna. Entendi, tá. E então o governo lá tá um caos, e ele é recebido com muita pompa, recebido com muito prazer, ele é muito bem-vindo pelo Francisco Miranda e pelo Simão Bolívar. Possivelmente ele tinha, inclusive, conhecido Francisco Miranda na Inglaterra antes de partir para a Venezuela. A Primeira República Venezuelana logo depois cai, mas cai lutando, né? Cai guerreando. E nesse processo de guerrear pela República Venezuelana, Gregor se torna general da República Venezuelana e se casa com a prima do Bolívar. Mas olha, foi bem. Lembrando que o Bolívar não era o grande líder da época. O Bolívar era o mais radical. O grande líder da época era o Francisco Miranda, que depois vai acabar fracassando, sendo substituído pelo Bolívar lá pelas tantas. Com a derrota da Primeira República Venezuelana, ele e sua esposa, e o primo da esposa, o Bolívar, se refugiam na ilha de Curaçao, que até hoje é uma colônia holandesa nas Antilhas. Fica ali no Caribe. De lá ele se muda para Nova Granada. Você sabe o que é Nova Granada, Bel? Cara, eu não tenho ideia de onde é que fica Nova Granada. Muito importante você não saber. Vai ser bastante relevante você lembrar que você não soube o que é Nova Granada. Tá. Nova Granada foi uma das tentativas de independência da América Espanhola, que somava Colômbia, Panamá e alguns vizinhos, que durou de 1810 até 1815. Na Colômbia, o período é conhecido como a Pátria Boba, porque... Tá. Então, eu já tenho uma ideia do que acontece ali, mas tudo bem. Por quê? Porque as debilidades administrativas impediram a independência. Eles acabaram tendo uma incapacidade de construir uma burocracia, faltou autoritarismo para alguns, verticalismo para outros, decisão para um terceiro, horizontalismo para um quarto. O fato é que eles não conseguiram governar e, por conta disso, eles rapidamente, 5 anos é até bastante tempo, mas em 1815 eles perderam a independência deles. Lá, o Gregor McGregor ficou na cidade de Socorro, vigiando a fronteira entre Venezuela e Nova Granada. Lembrando que
A Venezuela já tinha caído, já tinha se tornado Espanha novamente, Nova Granada ainda estava resistindo, então a fronteira entre Venezuela e Nova Granada era justamente onde a guerra estava acontecendo. Quem que é bobo agora, Venezuela? Quem que é bobo agora? Os monarquistas começam a ganhar terreno, invadir, então MacGregor vai para Cartagena, o único lugar que era firmemente republicano. Mas em 1815 a cidade é cercada navalmente por uma armada espanhola. Isso porque, como disse, Napoleão perde a guerra e aí a Espanha começa a tentar fazer uma grande reação na América Espanhola. E ele heroicamente participa da defesa do cerco. Mas em dezembro de 1815, Gregor se juntou aos oficiais que concluíram que seria impossível vencer essa batalha. O cerco demora muitos meses. A cidade fica completamente fechada por muitos e muitos meses. As pessoas passam fome, a coisa começa a ficar muito complicada. Gregor e alguns outros oficiais se juntam, concluindo que é impossível vencer a batalha, e eles então entram em alguns navios pequenos e furam um bloqueio, correndo em direção à Jamaica. Quando eles chegam na Jamaica, assim, eles furam um bloqueio, os espanhóis não estão nem aí, não vão perseguir o barco. Aproveita, estão furando o bloqueio, significa que a gente vai conseguir invadir. E aí cai Cartagena logo depois. Na Jamaica, eles descobrem que o Bolívar estava no Haiti, pedindo recurso ao Haiti para garantir a independência venezuelana. Até aí, o Bolívar era ambíguo em relação aos escravos. Depois que ele sai do Haiti, ele sai convicto que a escravidão tinha que acabar. Bom, ele fica lá no Haiti e, como ele é general pela Venezuela, ele participa das negociações com os haitianos. E quando começa uma nova tentativa de libertação da Venezuela por Bolívar, ele foi mandado a ir com uma tropa de 600 pessoas para a praia de Choroní. Ali nessa praia, ele evitaria o desembarque de tropas monarquistas. Era guardar a praia para evitar que por ali viessem reforços. Só que ele novamente é derrotado, pega o navio e foge, o Bolívar, e deixa algumas guarnições perdidas, Venezuela afora. Então Bolívar não consegue invadir, foge com o navio, deixa o Gregor MacGregor na praia, evitando que os monarquistas embarcassem naquela praia. E aí vem seu grande feito heróico, porque o Gregor MacGregor, com sua tropa de 600 pessoas, é obrigado a atravessar uma floresta, fugindo de uma tropa 5 vezes maior, ou seja, de 3.000 pessoas, por 480 quilômetros. Caramba, cara, não. E assim, né, meu, nessa época, é engraçado quando a gente lê, que diz assim, 400 quilômetros... Não, os manos estão o quê? Estão a pé e a cavalo e faz 400 quilômetros aí fugindo. É uma pica. Com aquele detalhe a mais, lutar fugindo, bater em retirada, é fácil comparado com lutar fugindo. Porque você tinha que ser capaz de parar a fuga para se preparar para a defesa, sem parar por tempo demais a ponto de perder, a ponto de entrar numa guerra e perder. Então você tinha que fazer pequenos combates e fugir, pequenos combates e fugir, pequenos combates e fugir. Os monarquistas sabiam que suas tropas estavam por ali, então mandaram 2 destacamentos, um de cada lado, para emboscá-lo. No meio dessa fuga, eles se viram cara a cara com um desses destacamentos, de 1.500 pessoas, e são obrigados a furar esse destacamento para fugir pelo outro lado de onde ele estava. Então eles atacam os caras para atravessar os caras para fugir do outro lado. E ainda assim, ele vence. Essa batalha dá uns 2 dias de vantagem para ele e eles conseguem chegar na cidade venezuelana de Barcelona, atravessando morro, praia, pântano, escambau. Tem um outro detalhezinho que lá pelas tantas a cavalaria inimiga estava chegando perto dele. Ele manda seus arqueiros, olha que coisa. Olha ali. Subir em árvores e atirar flecha, porque os arqueiros atiravam sem fazer barulho. Tinha muito caçador, né? Então todo mundo sabia usar arco e flecha, era muito comum. Como eles atiravam sem barulho, no meio da floresta era mais fácil de fazer a cavalaria recuar com um arqueiro do que com um tiro. Se eles dessem um tiro, todo mundo ia se virar para onde estava vindo o tiro e resolver. Mas se vem uma saraivada de flecha por cima, na floresta os caras não tinham nem como fazer. E a ideia foi dele, e graças a isso eles conseguiram fugir até a cidade de Barcelona. Ele é um cara habilidoso mesmo. Porque assim, quando me diz, vou te contar a história de um cara aqui, que ele é meio esquisitão, ele deu umas mentiras ali, não participou, não participou, pode parecer que o cara é embuste, ele tem qualidade. Isso aí não é pra qualquer um também. Olha, deixa eu falar aqui uma coisa sobre alguém que concorda com você. Ele recebeu uma carta dizendo: a retirada que você teve a honra de conduzir é, na minha opinião, superior à conquista de um império. Aceite minhas congratulações pelos prestigiosos serviços que você prestou ao meu país. Simão de Bolívar. Porra! Pô, não é verdade? Pô, essa carta aí, isso aí vale muito, tá louco, cara. De volta ao quartel-general revolucionário,
McGregor recebe uma missão também ousada de Bolívar. Ir para o Haiti, recrutar tropas e invadir a Flórida. Aí eu não falei dos Estados Unidos, mas vale comentar. Quando os Estados Unidos se tornam independentes, na costa leste americana haviam 3 países. A Inglaterra, no norte, onde é os Estados Unidos, né? E Canadá. Uhum. A França, na Louisiana e por aí vai, porque era um domínio francês. E a Espanha na Flórida, Cuba, Porto Rico e por aí vai. A Flórida fazia parte do Império Espanhol nessa época. Só que a Flórida já estava um pouco com seus dias contados, porque com a chegada dos Estados Unidos e o Destino Manifesto e por aí vai, os Estados Unidos estavam se expandindo, tinha comprado a Louisiana do Napoleão. A Espanha olhou e disse, porra, essa terra aqui, esse pântano infecto cheio de febre amarela chamado Flórida, eu tô querendo vender. Já não tá mais valendo a pena, os Estados Unidos quer levar isso a sério, se me der um dinheiro direito, vamos... A guerra aqui sobre a independência da Flórida é só uma negociação de preço. Enfim, ele é mandado para a Flórida. Isso era meio clandestino porque formalmente o governo dos Estados Unidos estava em paz com a Espanha. E formalmente o governo dos Estados Unidos não queria se apossar de todo o continente norte-americano, né, Bal? Ah, tá. Sim, claro. Os Estados Unidos nunca começariam um projeto expansionista sem fim. Nunca. Não. Nunca teve projeto depois também de fazer a mesma coisa. Mas assim, ó, isso aí tem um negócio que é interessante, né? Porque quando a gente vê a questão, por exemplo, de independência do Haiti ou esses movimentos que tu tá falando aqui da América Latina, no geral, né? É muito engraçado que a grande questão é que as colônias na América Central, né, e na América Latina eram muito mais vantajosas para a Espanha, para a França, para tal, do que as da América do Norte. Né? Tanto que a guerra da independência dos Estados Unidos tem uma hora que eles param e dizem, não, é melhor a gente proteger o que a gente tem na América Central do que ficar lutando com esses colonos doidos aqui por um bando de fazendola que existe. Né? Por exemplo, o Haiti era a colônia francesa mais rentável que tinha. Sim, tanto que a revolução lá começa burguesa, né? Exato, né? Começa por grandes mercadores e por aí vai. Então hoje tu pensa, é a Flórida, né? É a Louisiana. Não valia a pena pros caras. Valia porra nenhuma, valia troco de pinga. A Inglaterra sai, inclusive, da Revolução Americana, da Guerra de Independência Americana, porque começa a perceber que os adversários da Inglaterra, como a França, começam a botar muito dinheiro nos Estados Unidos para pentelhar a Inglaterra. A Inglaterra diz, porra, que é mais ou menos o que acontece em outros países quando, de repente, um monte de arma americana aparece naquele país para aquele país guerrear contra o inimigo dos Estados Unidos. Dando um exemplo antigo, o que aconteceu, por exemplo, quando os Estados Unidos resolveram armar os Mujahideen contra o governo democrático afegão e forçou a União Soviética a entrar em guerra contra os Mujahideen. Para quem não sabe, acabou enchendo de arma um tal de Osama Bin Laden e deu tudo muito certo. E pra quem não sabe, no final do Rambo 2? No Rambo 3. 3, é que é o dedicado, né, aos corajosos Mujahideen, Não né? é que você não viu o Blowback. Na verdade, aqui isso aí é um meme. Claro que sim. Isso é um meme. Não, pior é que é verdade. No Blowback, eles falam, é o primeiro episódio do Blowback sobre isso aí, que eles falam sobre esse negócio. É verdade. Com dor no coração, não tem é que verdade. dizer que isso não é verdade. Isso é um meme muito bem feito. Mas que ele luta junto. Luta junto. Ele tem um cara que parece o Osama Bin Laden no filme, que é mais sensacional. Tem um cara trajado como o Osama se trajava na década de 80. Mas voltando lá. Os Estados Unidos mantinham uma política meio ambígua sobre as independências da América Latina, que era, formalmente, eles eram contra todas as independências da América Latina, da Flórida, etc., mas ele também não combatia que aventureiros e mercenários latino-americanos fossem recrutados para missões assim. Então, se você batesse lá e achasse um herói da independência americana que não tinha mais o que fazer porque os Estados Unidos não estavam mais em guerra tirando contra indígenas, e dissesse, você não quer vir aqui para Caracas lutar pela... Os Estados Unidos deixavam. Não era crime para o americano, um ex-general deles, ir lutar numa guerra a quilômetros de distância. Então, isso era muito comum. Então, quando o Gregor McGregor chega no Haiti, ele não consegue juntar as tropas no Haiti, porque o Haiti tinha acabado de mandar a tropa para o Bolívia e perdido. Então ele vira e diz, quer saber, eu vou para Filadélfia. E chegando na Filadélfia com a tarefa de vamos juntar a tropa e invadir a Flórida a pé, sem ser a barra. O que acontece? Ele junta uma quantidade considerável de dinheiro, prometendo que, olha, quando a gente liberar a Flórida, esse dinheiro vai virar terra.
o lastro desse empréstimo que você está me dando, desses bonds que vocês estão me dando, é a terra que daqui a pouco eu vou invadir aqui. Só, eu já tenho mais homens do que a Espanha tem na Flórida. Então, quando eu liberar a Flórida, parte da Flórida é de vocês. Vocês querem uma casinha na praia? Vocês querem Miami Beach para vocês? Chegaram pros aposentados lá e disseram, você conhece Boca Raton, por acaso, sabe? Chegaram pro Seinfeld lá, né? Pros pais do Seinfeld, disseram, você conhece Boca Raton? Me dá o dinheiro, depois eu entrego uns condomínios lá pra você. Então ele consegue esse dinheiro assim, e como não tem garantia esse tipo de empréstimo, a quantidade de terra que ele promete, o valor de cada terra que ele vende é bem baixo. Acaba sendo bem barato. Então uma galera acaba aceitando botar uma fezinha ali na revolução de Gregor MacGregor, sobrinho neto de Rob Roy, major do Duque de Wellington, cavaleiro português, membro dos Ossos Duros e general venezuelano. Com um currículo desse, quem não botaria um dinheiro dele? Em junho de 1817, ele desembarcou na ilha de Amélia, na costa da Flórida, com apenas 80 homens. Porém, a pequena guarnição espanhola que estava lá olhou e disse, cara, tá chegando um navio aqui com bandeira americana, duvido que isso seja sozinho. Então eles se rendem. Era uma guarnição, já estava em vantagem defensiva, mas eles vão lá e se rendem. O Gregor MacGregor se apossa da ilha de Amélia e proclama a República das Flóridas. Ele, contudo, não tem nenhum centavo para pagar os soldados. E sua primeira preocupação, ao invés de ser juntar mais tropas, tentar continuar a guerra em outra parte da Flórida, alguma coisa, ele começa a escrever uma Constituição da República das Flóridas. Ele tenta taxar a cidade, a Ilha da Amélia, como sendo uma ilha num interposto comercial, num espaço de várias rotas comerciais, ele acaba sendo uma cidade dos piratas. É um lugar onde os piratas se encontravam para vender mercadoria, comprar água, onde o comércio clandestino ficava. Então, quando ele começa a tentar taxar a cidade, os piratas viram para ele dizer boa sorte, não conseguem. E aí os oficiais dele começam a dizer, cara, continua a guerra. Você já dominou a Ilha de Amélia, deixa 10 caboclos aqui, pega o barco e vamos para a cidade seguinte. Mas ele começou a temer que a moral tivesse muito baixa, que não tivesse dinheiro suficiente para dominar toda a Flórida, então ele sai de fininho. Como assim? Como sai de fininho? Ele pega e vai abandonar o troço agora? Ele pega o dinheiro que ele tinha, deixa a Constituição em cima da mesa do seu palácio de presidente da Flórida, compra uma passagem num barco e vai para Nassau, na Ilha das Bahamas. Ele faz aquele meme do My Work Here is Done, e ele diz, você não fez nada, e ele desaparece. É isso aí? Exatamente. As suas tropas ficam lá esperando ele retornar, acreditando que ele foi ou catar mais tropas, ou catar um barco, ou alguma coisa. Mas pouco tempo depois chegam reforços, mais aventureiros americanos, que, sabendo da notícia de que estavam conseguindo invadir a Flórida, resolvem entrar também. E a coisa só não dá mais merda, só não tem uma guerra em maior escala, porque em dezembro de 1817 os Estados Unidos invadem a ilha, rendem os aventureiros, mantêm a ilha em custódia para os espanhóis, como uma forma de facilitar a negociação pela compra da Flórida, que acaba só sendo concluída 2 anos depois. Mas como um gesto de boa vizinhança com a Espanha, os Estados Unidos acabou com a República da Flórida poucos meses depois dela ser criada, com sua magnífica Constituição escrita por Gregor MacGregor. Tu chegou a dar uma olhada nessa Constituição? Ela era uma Constituição liberal, assim, será? Devia ser. Eu não cheguei a dar uma olhada na Constituição, mas eu imagino que seja altamente inspirada na Constituição francesa, ou coisa do tipo. Ou haitiana mesmo. A haitiana é demais, né? Porque, né, todos os homens são pretos. Não. Mas aquele negócio, assim, é que vai descendo essa inspiração, né, cara? Vamos combinar que a Constituição haitiana é a realização, de fato, dos ideais da Revolução Francesa. Sim. Né? Que eles não conseguiram ir tão longe porque são franceses, afinal de contas, né? Porque 6 meses depois de Robespierre decretar o fim da escravidão, ele é morto. E as pessoas dizem que é o terror. Não. Robespierre foi morto porque ele era contra o terror. O terror é da escravidão. Porque a grande pergunta do Haiti é aquele negócio, tá? Quando vocês dizem todos os homens, vocês estão dizendo todo mundo mesmo, né? E daí volta de lá dizendo, não, peraí. Todos mais ou menos, né? Voltando. Gregor MacGregor fica em Nassau por 1 ano, até descobrir que o primo da sua esposa, Bolívar, tinha decretado novamente a formação de uma república. Dessa vez a República da Colômbia. E que precisava de soldados ingleses.
Com todas as suas conexões na Grã-Bretanha, Gregor diz, eu vou ser um recrutador da Grã-Bretanha. Então ele atravessa o Atlântico e volta para a Ilha da Rainha. Lá ele reuniu uma tropa de 500 homens com a promessa de um alto salário assim que chegassem no Novo Mundo. O cara já não conseguiu pagar os de antes, agora já pega e fica prometendo salário pros outros. Ele é um recrutador mesmo, né, cara? Todos esses bônus eram condicionados à vitória da guerra. Você perde a guerra, você não tem como pagar e é isso aí, perdeu o bônus. É que guerra é isso aí, né, cara? O pessoal, assim, eu gosto sempre em aula, quando eu chego, eu digo assim, daí tu pega e tem que chamar gente pra lutar contigo. Tu promete o quê? E eu gosto que venha com esse negócio de honra, glória, e coisa. Eu digo, não, galera, você tem que prometer grana. Ninguém sai de casa, larga a família, larga tudo por glória, por não sei o que. Isso é coisa que botaram na tua cabeça, assim, por causa que, né, o exército precisa de bucha de canhão e acha que tu morre por causa de glória. O pessoal nessa época era muito mais pragmático, né? Você vai lá, você vai encher o cu de dinheiro, você vai roubar coisa, você vai conseguir um terreno pra morar, pra botar a tua casa, e é isso aí. Esse negócio de, porque meu país precisa... Durante a apoteose da Revolução Francesa, tinha muita gente que se alistou voluntariamente e venceu a guerra se alistando voluntariamente. O fato de serem voluntários era muito relevante. Era, inclusive, um tema para outro momento. Mas, pouco tempo depois, começaram a olhar, não, você não virá general em 5 anos, eu não quero estar mais aqui. O que vale é eu ganhar, e eu pilhar, e roubar as coisas, e por aí vai. Eu não morrer e ficar rico. Só que na Inglaterra isso é ainda mais forte, né? Na Inglaterra não teve Revolução Francesa nenhuma. Todo mundo estava no exército. Como a gente comentou, a Marinha, que era a força armada mais relevante da Inglaterra, era um local de atrair gente nobre, gente capaz, gente inteligente, etc., que fosse capaz de vencer. O objetivo era vencer, era ficar rico, por aí vai. Mas ele traz 500 pessoas, com promessa de nosso salário para o Novo Mundo, e ele faz um pit stop ali no Haiti, que acaba sendo a grande base do Bolívar. Né? O Bolívar vai, refugia, vai para o Haiti de novo, isso aqui. Mas quando chega no Haiti, não tinha salário nenhum, não tinha plano nenhum, não tinha arma, não tinha nada. Vários homens se amutinam, deserdam, mas Gregor conseguiu alguns empréstimos e bolou um plano, invadir Porto Belo, um forte no Panamá. Dali ele invadiria novamente Nova Granada e reforçaria as colunas de Bolívar. Em abril de 1819, ele tomou a cidade de Porto Belo de surpresa. Como os espanhóis não esperavam um ataque, eles fogem. O que Gregor MacGregor faz? Declara a independência da região, escreve uma constituição e não prepara as defesas de Porto Belo. Seus homens passaram os dias bebendo todo o estoque de vinho que tinha lá, até que, obviamente, os espanhóis voltam com mais tropas. Gregor MacGregor não tinha sequer mantido guardas na muralha para avisar que os espanhóis chegavam. Enquanto seus homens tentavam defender a cidade, Gregor MacGregor pega o navio e manda um recado: defendo a cidade, que eu providenciarei apoio com os canhões do navio. Eu vou entrar no navio aqui, vou atirar com os canhões nas tropas invadindo e vocês vão ter uma facilidade para se defender aqui do ataque espanhol. Ele entra no navio e vai embora. Puta que pariu, que cara filho da puta, velho. Segunda já. Olha, você aí pode ficar tranquilo, querido, que eu vou proteger vocês. Daí, pimba, sai. Ele é o taradinho da Constituição, que é escrever a Constituição antes de qualquer coisa, e depois, quando der errado, ele vai embora. O taradinho da passagem de volta. Puta merda, cara. Os homens dele se rendem, são presos e a maioria morre nas masmorras dos fortes nos anos seguintes. Chegando ao Haiti, ele achou mais recrutas e novamente tentou pegar empréstimos e suprimentos com os mercadores. Mas como ele estava com uma puta fama de mal pagador e mal recrutador, ele não consegue. Ele acaba com apenas 3 navios e 200 homens, novamente tentando atacar Nova Granada. O Marçal MacMarçal. Suas tropas invadem a cidade, começam a beber, não preparam as defesas, os espanhóis contra-atacam, Gregor faz um discurso apaixonado para os soldados defenderem a cidade com suas vidas, entra no navio e foge. Gente boníssima, tá? Bem legal, ótimo. Todos os homens deixados para trás são executados. Ah, merda, cara. Agora Gregor é uma persona não grata em muitos lugares. Ele tem dívida nos Estados Unidos, Haiti, acusações de pirataria na Jamaica. Até Bolívar, que escreveu aquela carta dizendo que a sua campanha militar foi superior à conquista de um império, tinha ficado puto da vida com ele
ele ficou prometendo o soldo às custas da causa italiana para tudo quanto é tipo de mercenário, né? Então a galera depois ia bater no Bolívar e dizer, porra, esse cara aqui me cobrou, não sei, me disse que ia receber não sei quantas moedas de ouro, cadê? Eu tô aqui lutando e tal. Daí que o Bolívar falou, cunhado não é parente. Cunhado não é parente. E Bolívar decreta que se Gregor MacGregor pisasse na Venezuela, qualquer oficial do soldado deveria enforcá-lo na hora. Fez bem. Mas aí, Abal, tudo isso que eu te contei até agora, o fato de ele ter causado centenas de mortes, não importa nada para por que Gregor MacGregor é conhecido na história e por que a gente está conversando sobre esse cidadão escocês nascido há 200 e tantos anos atrás. Tá. Mas para isso eu vou ter que explicar um lugar chamado Reino do Mosquito. Você sabe o que é o Reino do Mosquito? Cara, não tenho ideia. É onde o Carapanã mora, é o Reino do Mosquito. Pois é, né? Você já não sabia o que era Nova Granada, agora não sabe o que é o Reino do Mosquito. Acontece o seguinte, na costa da Hondura, havia uma região muito inóspita aos europeus, onde vivia um povo chamado Mesquito. Eu não sei se é a origem da palavra mosquito, talvez seja. Era um misto de quilombola com terra indígena, era uma região para onde fugiam os negros que se rebelavam contra os seus donos, e lá se juntavam com o povo indígena local. E rolava uma miscigenação ali, isso já durava mais de uma centena de anos, e eles foram criando uma certa cultura própria, que envolvia tanto a cultura quilombola quanto a cultura indígena local. Então, o que acontecia na prática é que os espanhóis nunca conseguiram dominar aquela região. E os ingleses, no século XVII, ou seja, 100 e tantos anos antes da história começar, 200 anos antes do momento que a gente está nessa história, os ingleses batem lá na ilha do mosquito e dizem, não, quer saber, vocês são um reino independente, o reino dos mosquitos. Isso não tem validade nenhuma, até porque a forma organizativa lá era bem David Graeber, assim, eles não tinham por que ser centralizados. Então, eles não tinham nenhuma centralização. Os ingleses chamavam eles de reino do mosquito, sendo que eles não tinham rei exatamente. O rei dos mosquitos era um cara que comercializava com os ingleses. Ele não era rei de seus súditos. Ele era o rei para conversar com os ingleses sobre o que eles querem comprar aqui nesse momento. Em 1820, persona não grata em todo lugar, Gregor MacGregor vai parar nesse lugar. E lá ele conhece o rei Jorge Frederico Augusto I, que era um indígena quilombola que tinha esse nome pomposo porque algumas pessoas do Reino dos Mosquitos iam para a Inglaterra estudar. Se tinha um entreposto comercial, tinha algum comércio, as pessoas que eram mais relevantes dali acabavam indo para a Inglaterra estudar e ele, por isso, tinha esse nome pomposo de Jorge Frederico Augusto I. Ele chegou pro cara e disse, vamos escrever uma constituição e... Não, ele encheu a cara, com todas as suas longas batalhas militares, suas vitórias, como ele tinha sido parte do osso duro, como ele era um cavaleiro português e por aí vai. E ele convence o Jorge Frederico Augusto I a assinar um documento concedendo a ele o direito a 32 mil quilômetros quadrados de terra na costa onde ficam hoje Honduras e Nicarágua. Poxa! Que é uma terra que não valia nada, eu não sei nem se o Jorge Frederico Augusto falava a língua em que o documento estava assinado, mas com esse papel na mão, ele tem a ideia que vai marcar ele na história. Fazer uma constituição... Sim. Exatamente, Ebal. Ele vai escrever uma constituição. Agora vai. Eu confio em ti, MacGregor. Vamos lá. Ele volta para Londres e na viagem ele escreve sem parar. Ele escreve vários livros nessa viagem de volta. Lá chegando, em Londres, ele contou a todos que era o mais novo emissário diplomático do reino de Poitiers. Poitiers? Porra? Você não conhecia Nova Granada, não conhecia o reino dos mosquitos. Você conhece o reino de Poitiers? Não conheço. Ele desembarcou em Londres para assistir à coroação do novo rei Jorge IV, como um emissário do reino de Poitiers. Ele trouxe um diário escrito por um navegador chamado Capitão Thomas Strangeways, ou Capitão Tomás Caminhos Estranhos, que narrava as maravilhas, belezas e riquezas de Poitiers, cuja capital, São José, tinha 20 mil habitantes. Ele tinha nesses livros, na Constituição e por aí vai, detalhes minuciosos sobre Poitiers. Constituição, governo, práticas culturais, culinárias, tudo. Ele abriu embaixadas e consulados de Poitiers em cidades britânicas. Só havia um pequeno problema, Bal. Não existia esse troço. Poitiers não existia. Ah, caramba, ele fez Ratanabá, velho. Caramba. O cara é muito bom, cara. Poitiers era só um nome esquecido da Costa dos Mosquitos. Tipo,
algum momento, algum francês pisou lá e chamou aquele lugar de Pouillet. Porém, o lugar era conhecido por todo como Costa dos Mosquitos e todo mundo sabia que era inóspito, além de razoavelmente habitado por indígenas e quilombolas. Mas como ninguém conseguia tomar conta de todos os partidos que estavam se formando e desmanchando na América Latina, Pouillet parecia verdadeiro o suficiente. Faz sentido ter um lugar desse. Quem ia saber que não existia? Porra, cada dia surge uma nova granada diferente. Como diabo você vai saber que Pouillet não existia? E nem todo mundo tinha a minha humildade de dizer que não conhece, né? Então o cara dizia, vim de Pouillet. E todo mundo dizia, ah, claro, Pouillet. Risadas francesas, né? Além disso, como havia muito título em circulação em cima da dívida desses novos países da América Latina, muita gente estava acostumada a comprar títulos em países que eles nunca conheceram. Era comum o mercado de títulos em países que ninguém nunca viu. Que ninguém que comprou o título nunca viu. MacGregor, então, tomou o passo seguinte dessa sua empreitada. Ele passou a oferecer terras nesse novo país a um preço de banana para trabalhadores pobres. Ah, cara, não, dá golpe em rico, velho. Não, velho. Não, cara. Não, piora, não é só dar em pobre. Em especial em seus conterrâneos escoceses. Ah, velho, não. Eles, em suma, era uma forma dos escoceses acharem que iam mudar de vida, eles davam tudo que tinham em troca de uma passagem em um de seus navios e uma quantidade grande de terras em Pouillet. O objetivo primário nem era exatamente faturar em cima desses trabalhadores. Mas como estava saindo navios levando colonizadores para Pouillet, o que os Gregor MacGregor consegue convencer é os bancos. Aí sim. Ele gera credibilidade que o país existe porque o trabalhador está indo para lá e diz, tá vendo, olha só, acabei de mandar 2 navios cheios de trabalhadores escoceses para colonizar Pouillet. É claro que o país existe. Tô mandando eles pra onde? Pra onde é que você acha que eles estão indo? Então ele, com essa história, saiu um primeiro navio. Assim que saiu o primeiro navio, ele convenceu um banco a sobrescrever um título da dívida de Pouillet, que passou a ser vendido na Bolsa de Valores londrina. Tá, legal. MacGregor rapidamente se torna um milionário. Muito rico, na verdade. Um milionário hoje talvez não descreva. Talvez um milionário na década de 60. Ou seja, alguém que tinha hoje um multimilionário. Alguém com algumas dezenas de milhões de reais. Só tem um problema. Uma hora os colonos iam chegar nessa terra misteriosa. E não achariam nada. E foi o que aconteceu. Eles chegam lá e não acham nada. Acham uma coordenada geográfica, uma praia, no meio de um pântano. Não tem porra nenhuma. E os caras começam a ficar bastante preocupados. Porém, eles ficam preocupados com terem contratado um capitão de navio incompetente, que não sabia onde era o local corretamente e tinha mandado eles, não sabia navegar, e tinha mandado eles para o lugar errado. Então eles insistiram em ficar na costa. Montaram o acampamento na costa. Como o capitão começa a ser o alvo dessas desconfianças, o que ele faz? Ele fica no navio, pega uns barcos e diz, não, eu vou dar uma volta nessa costa aqui, e tentar achar Pouillet. Eu vou procurar o rei, Jorge Frederico Augusto I. E ele vai. E a galera fica lá. Enquanto a galera tá lá, chega um segundo navio de colonos. O capitão retorna e ele diz, olha, eu encontrei o rei Jorge Frederico Augusto I e ele não sabe nada disso que a gente está falando. Eu acho que é melhor a gente voltar para a Inglaterra. Os colonos se recusam a sair da região. Porque existe um princípio muito importante em especulação chamado sunk cost fallacy. Sabe o que é isso? Não. Quer dizer, literalmente, a falácia do custo afundado. Que é quando você investe em alguma coisa que é golpe ou não dá dinheiro e por aí vai, e a sua reação nunca é virar e dizer, putz, eu fui um otário. Sua reação é sempre virar e dizer, não, só mais um pouquinho que eu vou ganhar. Jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho. Se eu apertar mais 3 vezes o botãozinho, eu vou ganhar. Agora eu vou botar mais um pouco que eu vou voltar, vou dar a volta, vou ganhar e vou ter lucro ainda. Exatamente. Então o capitão saiu de novo para tentar provar para os colonos de que quem estava mentindo para eles era o Gregor MacGregor e não o capitão. E nessa segunda viagem, um juiz inglês em Belize encontra esse pessoal acampado na praia e pergunta o que diabo vocês estão fazendo nesse lugar aqui. Os colonos falam de Pouillet, o juiz diz, cara, isso não existe. Meu Deus. A temporada de chuva vai começar. Com a temporada de chuva virá a febre amarela.
e vocês vão morrer. Então vocês têm que sair daí. Ainda assim, os colonos do país imaginário não acreditam e continuam com o se fala, senão. Até que o capitão volta pela segunda vez, e no seu barco, dessa vez, ele estava levando quem? O rei Jorge Frederico Augusto I em pessoa. Pelo amor de Deus, cara, vamos comigo explicar pra essa gente. Vem comigo explicar pra eles, eles não estão acreditando. Eles não estão acreditando. E o rei chega e diz, olha, você sai da minha terra agora. Eu não lembro desse Gregor MacGregor, eu tava bêbado, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Se eu assinei um papel, não tem Puyé nenhuma, não tem cidade de São José nenhuma, essa é minha terra, saiam daqui agora. Contrariado, os colonos saem de lá e vão para Honduras. 2/3 dele morrem de febre amarela, dengue e malária. Óbvio, né? Porra, cara, contagem de corpos esse cara, né? Sem atirar com uma arma, né? Tá na casa das centenas de pessoas. Absurda. Ele foi responsável pela morte de centenas de pessoas. Em 1823, a bolha especulativa dos títulos de independência americana começa a estourar. O que significa que os títulos de Puyé, que continuaram sendo comercializados por 3 anos na Bolsa Londrina... Claro que sim, é claro que sim. É evidente que estavam indo. Despencam de valor. E é justamente nesse momento, com a bolha estourando, que os colonos sobreviventes conseguem voltar para Londres. Quem estava em Londres? Gregor MacGregor. Parem esse homem agora. Recebendo a notícia de que os colonos estavam chegando, Gregor MacGregor pega todas essas economias, informa a todo mundo que está se mudando para a Itália, pega um barco e some. Cara, esse louco ia amar 2024, cara. Esse louco ia amar 2024. Tu vê o que é uma pessoa além do seu tempo, né? Ele seria um influencer que leva o cara pro topo de montanha e para todo mundo lá. Gente morre em exercício motivacional. Ele venderia a colonização de Marte. Ele ia criar moeda virtual. Ele ia fazer várias coisas, cara. Que impressionante, cara. Só que ao invés de ir pra Itália, ele vai pra França. Adivinha o que ele faz na França? Faz uma constituição. Eu não sei. Ele começa a vender títulos de um país e títulos de terra de um país fictício chamado Puyé. Mas ele não se deu nem ao trabalho de mudar o nome do país. Não. Dessa vez, ele faz uma sociedade com uma empresa de investimento. Felizmente, dessa vez, não tiveram colonos. Rapidamente, seus comparsas foram presos, mas Gregor MacGregor consegue convencer o juiz que o culpado era o dono da empresa de investimento. Que Gregor MacGregor era tão vítima de golpe quanto todo mundo que comprou título da dívida de Puyé. Pobrezinho, cara. Então ele decide voltar para a Inglaterra. O que ele faz na Inglaterra, Bal? Agora ele vai tentar mudar o nome do país, então, e continuar vendendo. Só pode. Não. Na Inglaterra ele começa a vender terras e títulos num país chamado Puyé. Mas, meu Deus, ele nem muda de nome, pelo menos o troço. Chama de alguma outra coisa. E pelos próximos 10 anos, ele viaja a Europa Ocidental inteira vendendo terras e títulos num país chamado Puyé. Agora pra gente rica, pelo menos. Ele tá dando golpe em rico. Não, ele sempre deu golpe em rico. Ele matou pobre para dar golpe em rico. Que não, é horrível. Não exime ele de nada. De novo, ele ia amar 2024. Aliás, matar pobre para dar golpe em rico é extremamente comum em indústria farmacêutica. Né? Estética. Enfim. Ao longo de 10 anos, ele continua vendendo terra num país chamado Puyé. Só que agora ele passa a enfrentar um problema. Quando ele vai para a Inglaterra, nessa segunda vez, ele encontra vários outros emissários do rei Jorge Augusto I. Também vendendo terras em Puyé, também abrindo embaixadas, também se dizendo representantes legítimos do governo de São José. Ah, não. Não. Quem dá esse golpe sou eu. Exatamente, ele fica bastante chateado porque esse golpe sou eu. E pior, ele passa a ser denunciado pelos outros como um falso emissário do país Puyé, que é a razão dos títulos de Puyé do passado terem falido, nunca terem sido pagos.
E os caras vendendo entrada pro show do falso Patati Patatá e sendo tido como cambista. Esse cara é um cambista do show do falso Patati Patatá, cara. A coisa toda é, por que ele continua insistindo no nome Puiê, né? É justamente porque o burburinho, o fato do nome ser reconhecido, mas ninguém se lembrar que era um golpe, é mais comum. Não tinha Google. Então, todo mundo falava de Puiê. Puiê era um nome que, já ouvi falar de Puiê em algum lugar. Alguém já falou de Puiê? Todo mundo falou de Puiê. Não é possível que seja mentira. A notícia de que era mentira circulou menos que a notícia que existia. O que também é uma coisa muito contemporânea, né, Nabal? Pô, sim, claro, cara, né? Aquele tweet, né, pedindo desculpas porque aquilo que eu falei era mentira, blá, tem muito menos interação do que o que foi da mentira. Então, perfeito, esse cara ia amar 2024. Olha... Em 1833 ele fica viúvo, a prima do Bolívar morre. Mas peraí. Tu falou que lá no início que isso aqui era sobre novas vidas. Esse cara reencarnou, é isso que tu quer dizer. Ele está aqui hoje como faraó das bitcoins, alguma coisa assim. Eu tenho outra sugestão. Ah, tá. Bom, ele passou de 1823 até 1833 dando golpe de Puiê, por onde ele é conhecido. Inclusive, é um nome de um golpe, que nem esquema de Ponzi é um nome de um golpe. O golpe de Puiê você vende terras no local inexistente. Em 1833 ele fica viúvo, a prima do Bolívar morre, e ele resolve voltar para a Venezuela. Em 1833 ele apresenta seu caso numa corte militar e diz: olha, eu fui injustamente perseguido por Bolívar, que era meu parente, e por afinidade, talvez tivesse ciúme da prima, não sei por que ele estava nessa. Na época, Bolívar já tinha morrido, o governo seguinte não era muito afim, não curtia muito os ideais de Bolívar em muitos sentidos, então todo mundo estava aceitando ouvir as mentiras de Gregor MacGregor, e ele é reinstituído. E ele recebe 1/3 dos soldos atrasados como general, que ele não recebeu durante as décadas que ele ficou dando golpe de Puiê. E ele vem a morrer em 1845, de velhice, como general aposentado do país de Hugo Chávez, sem jamais ter passado um dia na cadeia por nenhum de seus crimes. Perfeito, que edificante, cara. Que edificante, velho. Que história feel good, né? Que boa, que final feliz. Né? Não, deu tudo certo, pelo menos isso, né, cara? Deu tudo certo, né? Ainda bem, pelo menos. Caralho, além de tudo, ele ainda vai receber soldo e vai morrer tranquilamente com quantos anos? Se ele nasceu em 1876, ele morreu com 69 ou 68 anos. O que pra idade tá excelente, né? Não, tá ótimo. Tá ótimo. E aí, Abal, que a gente lembrou de muita gente aí, mas me diga aí, cara, Gregor MacGregor reencarnou como quem? Putz, cara, ele me lembra várias pessoas, né? Cada fase da vida, ele lembra alguém diferente, né? Mas uma pessoa só, assim, não sei quem é que tu pensou. Cara, eu gosto de pensar ele como uma espécie de proto-Elon Musk. Porque tem um lance do Neuralink que vai matar gente. Tem um lance dos Tesla Truck matando gente. Matou, inclusive, uma bilionária, amiga do Musk, recentemente. Mas tem muito lance do... Eu era o estagiário da PayPal. Eu fundei a PayPal. Sim, começa com isso, né, cara? Começa com o negócio de pegar tudo que os outros fizeram e daí tu diz que é a genialidade tua, né? Eu era o osso duro, eu era o cavaleiro português, eu lutei com Wellington, eu fiz tudo, eu sempre fazia, aumentava pra colocar ele mesmo. Não, e ele devia ter Stan, né? Não, foda mesmo é o MacGregor que fez as coisas ali, né, cara? Ele devia ter os Stan dele aí. Deve. Parte dessa galera que ficou em volta dele, por aí vai, por exemplo, a campanha militar dele. A certeza que eu tenho é que ele é muito carismático. Mas é que todo estelionatário né, cara? Não tem como não ser, né? Eu sempre conto uma história que é assim, ó, uma vez eu conheci um ex-delegado da Civil, da época, sabe aqueles que diziam, a minha época era boa, que dava pra dar pau, que dava pra... Tá, desse tipo aí. Mas ele contava a história de um estelionatário que dizia assim, ó, prendiam o cara, semana que vem prendiam de novo, depois prendiam de novo, um dia ele chegou pro cara e disse, mas, amigo, tudo de novo aqui? E o cara respondia, e essa frase sempre me marcou muito, que dizia, doutor, os caras me dão o dinheiro na minha mão, doutor. Os caras dão o dinheiro na minha mão. E esses caras têm um mel que as pessoas efetivamente dão dinheiro na mão dele. Pois é. Sabe, eles são charmosos. Eu acho que assim, a campanha militar dele foi vitoriosa, mas possivelmente ele tinha um oficial imediato ali, um executor ali
era efetivamente o cara talentoso, que ao mesmo tempo acreditava que o Ewan McGregor era o cara da parada. Era o líder verdadeiro da parada. Eu tenho certeza que com o tempo ele foi juntando uma camarilha de gente capaz que o seguia pra cima e pra baixo. Não só os 2 casamentos muito bem sucedidos, com mulheres muito mais relevantes que ele. Você vê que quando ele casa com a prima do Bolívar não era tão relevante assim. O Bolívar era o terceiro da Revolução. Mas já é alguma coisa. E lembrando, né, cara, casamento ali, nessa época já tava mudando, mas era pra isso aí. Era pra te fazer aliança, né? Não era, me apaixonei, amor, coisa linda. Não, tu faz uma aliança, é importante. Casamento serve pra isso aí. Era pra construir patrimônio, né? Era pra 4 patrimônios. O matrimônio junta 2 patrimônios. Era essa a brincadeira da história toda. Mas eu gosto muito dessa história, cara. Quando você disse que você não sabia, eu fiquei muito animado de contar. Porque é a história realmente fantástica. E falam muito de um processo que não é só o golpe, né? Eu estou escrevendo para o meu Substack um texto, ele está quase acabando, já está na segunda parte. Substack, caioalmendra.substack.com, sobre malandros e manés, né? Começa com uma brincadeira de olhar como é que os vencedores e perdedores, que era a divisão americana tradicional, virou agora os malandros e os manés, os grifters e os marks. Mas não é só sobre isso, né? Porque o Ewan McGregor, em certo sentido, a história dele conta um pouco do espírito do capitalismo. De mania, de uma atividade coletiva, essa ideia indiana de que não, uma atividade coletiva dada por egoísmos vai chegar a um bom resultado, não sei o quê. É o ethos inteiro dessa história. Aquilo ali é a teoria, aquilo ali é o cavalo em pensamento, o cavalo na realidade é o Gregor McGregor dando golpe nas pessoas, convencendo as pessoas a irem comprar uma terra que não existe e a morrer de malária no costa dos mosquitos, onde ninguém nunca quis colonizar, onde os espanhóis nunca conseguiram invadir. E um bando de especulador indo na onda de porque eu ouvi, porque me disseram, porque me contaram, vai ali e bota a grana também na expectativa de conseguir fazer dinheiro render sem sair da sala dele, né? Tá lá fumando charuto, bebendo conhaque, dizendo, não, mas é claro que eu conheço o território. Né? E aí vai se criando. Porque ficar mais todo esse tempo com papel rolando, daí tu vê a falcatrua que é desde nascimento, né, cara? Daí tu vê uma ação da Nvidia, né, caindo 500 milhões em um dia. Tu diz, mas como é que pode? Porque não existe. É poiê, não existe. É poiê. Com aquela brincadeira a mais, né? O objetivo de quem compra um título desse nem é que o poiê exista. Não precisa existir. É que mais pessoas acreditem que o poiê exista no momento que eu for vender do que no momento que eu comprei. Então é a mesma coisa do Uber. O objetivo quando eu compro uma ação do Uber não é que o Uber se torne lucrativo, porque ele talvez nunca se torne. O Cory Doctorow argumenta com bastante razão de que nunca se tornará. O objetivo é que mais pessoas acreditem que no ano que vem, quando eu for vender, um dia o Uber vai dar lucro, do que acreditam hoje quando eu estou comprando. E só se Puiê existe ou não importa. Importa o número de pessoas que acreditam que Puiê existe. Perfeito. Se o Uber vai dar certo ou não importa. Importa o número de pessoas que acreditam que o Uber vai dar certo. Mesma coisa para Airbnb, para WeWork, agora para diversas dessas iniciativas de IA. A gente não é IA cético, eu e Yabal não somos IA céticos, mas a gente sabe que isso não é sustentável nessa mania que está. E como funcionou com todas as criptomoedas, por exemplo. O objetivo não era que desse certo, o objetivo era que mais gente acreditasse que dá certo antes de eu vender. Claro, antes de pular fora, tem que acontecer isso aí. Perfeito, cara. É por isso que eu brinquei que é uma história sobre reencarnação, né? Sobre a gente e o filme Cloud Atlas. Só que o filme Cloud Atlas é sobre nobres, revolucionários, lutando contra opressores e por aí vai. Só que é um Cloud Atlas real, do capitalismo. Não um Cloud Atlas revolucionário, onde a gente vai ter sempre resistência para isso. Vai ter. Aquele filme é muito bom. Aquilo ali acontece. Mas um Cloud Atlas do capitalismo é aquele que vira para você e diz: vai ter sempre alguém querendo ser golpista, vai ter sempre alguém entrando numa mania, vai ter sempre a nova tulipa, a nova Puiê, a nova pirâmide, a nova criptomoeda circulando por aí. Perfeito, cara. Muito bom, muito bom. Gostei demais da história. Que bom, queridos. Quem curtiu, quer ouvir mais o Caio, comenta ali, né? Diz ali, dá aquela força e tal, dá o RT, compartilha com o pessoal, diz assim, você não conhece essa história.
E, se possível, dá uma passada lá no apoia.se/viracasacas ou na própria orelo.cc e contribui, né, cara? 5 pilinhas ali, Caio, não dá nada. Não dá pra fazer mais nada. Não é comprar terra em Puiê. Né? Não é, exatamente. Não é o Viracasacas existe. Existe, são pessoas reais. Tirando o Carapanã, que é uma IA, né, todos os outros existem efetivamente. E, gente, assim, a gente tá testando esse formato. Se vocês gostarem, na próxima o Abal vai contar uma história pra mim. E pra gente garantir que esse tipo de coisa aqui tenha sentido, é um formato que exige uma certa edição, um certo trabalho aí da dona Ingrid, que é uma profissional remunerada justamente pelos seus trabalhos. Então, se vocês quiserem que isso aqui continue acontecendo, por favor, doem pra gente depois desse episódio. Perfeito. Vamos dar um tchau, então, né? Vamos dar um tchau. Tchau, galera. Tchau, galera.